Taxa Selic em 11,25% de rentabilidade. O Copom recentemente subiu pela segunda vez consecutiva a taxa básica de juros aqui no Brasil. Com isso, muitos fundos imobiliários se desvalorizaram, porém, tem fundos imobiliários que ainda estão rendendo acima da taxa Selic. E aqui no vídeo eu vou apresentar 3 excelentes opções de FIIs que estão rendendo acima da taxa Selic para você estudar e analisar. Então, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui embaixo nos comentários se você está apreensivo com essa situação aí da taxa Selic elevada em relação aos fundos imobiliários. Eu já começo aqui o vídeo mostrando o primeiro FII, que é o VGIR11, fundo imobiliário de papel da Valora. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,61, ou seja, com menos de R$10, você consegue comprar uma cota de um bom fundo imobiliário. O seu dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período, está em 13,35%, superior à da taxa Selic. O seu P sobre VP descontado, 0,99%. O que isso significa? Preço dividido pelo valor patrimonial. Mostra que além do fundo imobiliário ele ser bom, ele está descontado. 1% de desconto aí para você. Liquidez média diária excelente, né? De 5,1 milhões por dia. Você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma valorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 11,6%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação teve uma queda brusca aqui em 2020, junto com a bolsa inteira, porém a partir daí a cotação só se elevou aqui ao longo do tempo. Ele é um fundo imobiliário de papel da Valora que investe em títulos e valores imobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 0,20% e uma taxa de gestão de 0,80%. O seu número de cotistas supera 262 mil. O seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo, seria R$ 9,73. O seu último rendimento foi de 10 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 13,35%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é até maior, 14,11%. E a gente vê aqui uma oscilação na rentabilidade desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele tem um indexador aí principal, o CDI. Então a rentabilidade desse fundo imobiliário segue exatamente a rentabilidade da taxa Selic, porque o CDI ele é um primo ali muito próximo da Selic. Então a gente vê claramente quando a Selic se eleva aqui na economia, a rentabilidade desse FII também se eleva, né, de uma maneira aí muito linear. Quando a Selic começa a sofrer cortes, né, a rentabilidade dele também começa a cair. E agora a Selic começando a subir aí novamente na economia, né, via Copom, a rentabilidade desse FII também começa a subir. E ele entregou aí o mês de outubro com uma rentabilidade de 1,01%. Porém, ele já chegou aqui a entregar 1,34% de rentabilidade em setembro de 2023. E os seus dividendos, eles acompanham também essa oscilação. Ele chegou a entregar aqui 13 centavos em setembro de 2023 e agora terminou outubro entregando aí 10 centavos para os seus cotistas. Valor que foi pago agora no dia 17 de outubro. Comparando a rentabilidade do VGIR11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos FIIs, a gente vê que ele supera aí bastante a rentabilidade do índice, 64,5% contra 12,9% do IFIX. Abrindo aqui o último relatório gerencial disponível, lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de novembro. Então, provavelmente hoje, no dia que você vai assistir esse vídeo, já vai ter um relatório gerencial atualizado aí do FII, tá? E abrindo aqui o relatório, você já vê claramente aqui o objetivo do fundo, que é investir predominantemente em CRIs. E ele é um fundo imobiliário que já tem 6 anos, né? Foi criado em julho de 2018. E por enquanto, o último problema de inadimplência desse FII é em relação ao CRI Guaicurus, que representava 1% dos ativos do fundo e que já foram acionadas as garantias. O fundo recebeu como garantias
2 terrenos aí na cidade de São Paulo, que ele já está colocando à venda para conseguir lucro. Então, no mês de setembro, ele conseguiu gerar 16 milhões aí em receitas. Subtraindo suas despesas, o fundo gerou um resultado de 14,7 milhões de reais e distribuiu 14,6 milhões de reais para os seus cotistas. Um resultado menor do que ele gerou, e isso é muito bom. O equivalente aqui a 10 centavos por cota. E de acordo com esse relatório, o fundo ele tem ainda 2 centavos de reserva acumulada. Ele é um fundo imobiliário que tem bastante CRIs aí na sua carteira, porém ele tem algumas concentrações, né? Como por exemplo aqui o CRI Elbor. A gente vê que ele tem aqui 3 concentrações aqui desse CRI Elbor. Né? A primeira aí 5,3% do patrimônio líquido, né? A segunda 5,15%, a terceira quase 5%. Então a gente está falando aqui de mais de 15% aí do patrimônio líquido comprometido caso esse CRI Elbor apresente alguma inadimplência. Então é um ponto de atenção aí para você. Mas, por enquanto, esse CRI Elbor está adimplente. E a gente vê que 80,3% aí do patrimônio está investido em CRIs e 19,7% em caixa. E esses CRIs são 100% indexados ao CDI. E o grande segmento aí desse fundo imobiliário é o segmento residencial, 72,8%. E aqui no final você pode conferir aí todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe, né, o seu rating, o seu cupom, o seu vencimento, as garantias, tudo explicadinho aqui para você. Já o segundo fundo imobiliário, lembrando que são 3, então fica comigo até o final do vídeo, é o GARI 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,01, seu dividend yield 11,54% aí nos últimos 12 meses, maior que a Selic. O seu P sobre VP em 1, ou seja, exatamente no seu preço justo. Liquidez média diária de quase 6 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez. E ele teve uma valorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 6,75%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ela só veio aumentando aqui, principalmente desde abril do ano passado, já com aquela expectativa de queda da Selic. O GARI 11 é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, porque ele investe tanto em imóveis de renda urbana, como também galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 0,94% até 1% sobre o patrimônio líquido. O seu número de cotistas supera 272 mil. Isso aqui é muito interessante. A sua vacância, tanto física como financeira, estão zeradas. Vacância física é a porcentagem dos espaços vagos dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. Espaço vago não gera renda. E vacância financeira é tudo aquilo que um FII deixa de arrecadar, seja por inadimplência, prazo de carência ou vacância. O seu valor justo seria R$ 9,00. O seu último rendimento foi de 9 centavos por cota. E o seu valor patrimonial é de 1,13 bilhão de reais. Lembrando que o fundo imobiliário ele está passando aí por uma subscrição. O seu dividend yield atual é de 11,54%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,05%. E a gente vê como a rentabilidade desse FII ela vem aumentando aqui ao longo do tempo, sendo que em outubro ele chegou a entregar 1,01% de rentabilidade para os seus cotistas. E os seus dividendos, eles também vêm aumentando aqui ao longo do tempo, até de uma maneira bem previsível. E ele já vem entregando 9 centavos em dividendos para os seus cotistas desde fevereiro desse ano. Comparando aqui a rentabilidade do GARI 11 desde a criação aqui do GARI 11 em 2021, quando ele ainda era GALG 11, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX, 21,9% contra 10,12% do índice. Então, atualmente, o fundo imobiliário ele tem um valor patrimonial de 1,15 bilhão de reais, né, até o fechamento desse relatório gerencial, um número de ativos 25 imóveis, porém, com essa nova subscrição, o fundo contará com 40 imóveis aí no seu portfólio.
sendo que ele adquiriu 15 novos ativos, né, que serão locados ao atacadão do Grupo Carrefour. E o Grupo Carrefour vai ter a maior receita desse FII. Aqui você pode ver que o prazo médio aí dos aluguéis é de 14,8 anos e a vacância física e financeira zeradas, o que é um ponto aí bem positivo. Então, o fundo imobiliário, ele tinha aí uma alavancagem muito alta enquanto era GALG 11, 42%. Esse era o grande problema do fundo imobiliário e hoje a alavancagem é de 23%. E ele quer diminuir ainda mais essa alavancagem ao final dessa nova subscrição. Ele tinha 5 ativos e hoje eles têm 25 ativos aí na carteira, né, e logo 40 ativos. E em setembro, o fundo ele gerou 14,1 milhões de receitas, subtraindo suas despesas, que foram de 2,7 milhões. O fundo ele gerou um resultado de 11,3 milhões e ele distribuiu praticamente o mesmo valor aí para os seus cotistas. Então, o fundo imobiliário tem 25 imóveis do segmento logística e também renda urbana. 100% dos contratos são atípicos, ou seja, de longo prazo e multa integral. O que isso significa? Se o inquilino ele quiser sair antes, ele vai ter que pagar aí o remanescente do valor dos aluguéis, né? O prazo médio aí dos aluguéis é de 14,8 anos, 6 locatários high grade, ou seja, né, inquilinos aí muito bons, e esses inquilinos estão espalhados em 10 estados do Brasil. Então, praticamente aqui o GARI 11, ele tem meio a meio aí das receitas, né, 51% de renda urbana e 49% de logística. E hoje a BAT, uma empresa aí do segmento de tabaco, né, antiga Souza Cruz, ela representa 28% das receitas do fundo. 27% vem do Grupo Mateus, 24% do Grupo Pão de Açúcar, 16% BRF, 3% Almanara e 2% Air Liquide. Aqui você pode ver todos os galpões logísticos, né, o tipo de imóvel, se é de renda urbana ou logística, o indexador é o IPCA, são contratos atípicos e aqui você pode ver, né, o quanto desses ativos representam aí na receita do fundo. E logo aqui embaixo você pode ver cada imóvel de maneira detalhada, inclusive com as fotos. E se você tem interesse em fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de muita qualidade para te ajudar justamente a conquistar seus objetivos financeiros. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação de educação financeira. Já o terceiro fundo imobiliário é do segmento de papel, o KNSC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,52, menos de R$ 10, você compra um excelente FII. O seu Dividend Yield 11,71% nos últimos 12 meses, acima da Selic. O seu P sobre VP 0,95, ou seja, 5% de desconto aí para você. Além de ser bom, ele está descontado. Liquidez média diária de 4,3 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas. E ele teve uma valorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 5,4%. A sua cotação nos últimos 5 anos também veio aumentando aqui desde então. Porém, a gente percebe aqui que a partir de outubro a gente vê uma queda aqui nessa cotação, mas ainda bem distante de onde ele estava há 5 anos atrás, na casa ali de R$ 5,93. Ele é um fundo imobiliário da Quineia, né, uma empresa aí do Grupo Itaú, uma excelente gestora de fundos imobiliários, de papel do segmento aí de títulos e valores imobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 1,20% sobre o patrimônio líquido do fundo. O seu número de cotistas supera 163 mil. O seu valor justo seria R$ 8,94. O seu valor patrimonial, 1,2 bilhão de reais, né? Então um valor bem expressivo também. E o seu último rendimento foi de 8 centavos por cota. O seu Dividend Yield atual é de 11,71%, porém o seu Dividend Yield médio nos últimos 5 anos é de 11,26%.
E aqui a gente consegue ver que, apesar de ele ser um fundo imobiliário de papel, ele tem uma oscilação diferente, por exemplo, aqui do VGIR11. Você pode ver aqui no VGIR11 que a oscilação da rentabilidade, ela também oscila, mas é de uma maneira mais linear. Isso porque o grande indexador aí do VGIR11 é o CDI. Já aqui no KNSC11 há uma divisão aí entre o CDI e também o IPCA. Então a gente vê uma oscilação maior na rentabilidade desse FII justamente por causa desses dois grandes indexadores aí na carteira. E a gente vê que lá em 2021, por exemplo, ele chegou a entregar 1,5% de rentabilidade para os seus cotistas. Em outubro, ele chegou a entregar 0,9% de rentabilidade para os seus cotistas. E os seus dividendos, eles também refletem essa oscilação da rentabilidade, sendo que ele entregou lá em 2021 15 centavos em dividendos e agora no mês de outubro ele gerou 8 centavos em dividendos para os seus cotistas. Esse dividendo menor de setembro para outubro pode ter afastado muitos investidores desse fundo imobiliário que ainda não tem uma visão de longo prazo. E esse último dividendo foi pago agora no dia 13 de novembro. Então, por isso que a gente vê aqui logo no final de setembro essa queda na cotação desse FII. Comparando aqui a rentabilidade do KNSC11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera o IFIX, 41,06%, contra 14,13% do IFIX. E diferente, por exemplo, do VGIR11, que é um fundo imobiliário de papel raiz que investe 100% em CRIs, esse fundo imobiliário ele investe especialmente em CRIs, mas ele também tem cotas de FIIs aí na sua carteira. E a gente vê também aqui taxas mais elevadas. O IPCA acumulado aí de uma taxa de 9,39%. O CDI acumulado com uma taxa de 13,38%. Então, é um fundo imobiliário middle risk. É um fundo imobiliário um pouquinho mais apimentado, porém, não significa aí que seja mal administrado com uma má administração. Muito pelo contrário, tem uma ótima gestão, mas tem um pouquinho mais de risco. Esse fundo imobiliário ele não é tão antigo assim, tá? Ele tem 4 anos, foi criado em outubro de 2020 e ele não cobra a taxa de performance. Então você pode ver que 34,8% aí da carteira está indexado ao CDI, 51,1% está indexado ao IPCA, são taxas aqui um pouquinho mais elevadas, como eu falei, cotas de FII 0,3%, LCI 2,8%, e ele tem caixa 10,6%. Então, é um fundo imobiliário que não investe apenas em CRI. E ele tem aí 86,6% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs e FIIs. E os 3 grandes segmentos aqui desse FII são escritórios, 26,7%, residencial, 24,8% e logístico, 17,8%. Então, em setembro, o fundo imobiliário ele gerou 11,3 milhões em receitas, subtraindo suas despesas, o resultado líquido foi de 10 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 11 milhões e meio de reais. O resultado por cota foi de 7 centavos e ele distribuiu 9 centavos. E ao final do mês, ele conseguiu aí uma reserva acumulada não distribuída de 4 centavos por cota. Então aqui você pode ver todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele tem na carteira, os fundos imobiliários e também a LCI. E aqui a gente pode ver em números como esse FII ele é mais apimentado. Por exemplo, esse CRI Alpha 2, a gente vê que a taxa de aquisição é de 10,50%. Esse CRI aqui, GS solto, IPCA mais 11,25% aí de taxa. Então, é um fundo imobiliário que oferece taxas mais apimentadas. E a gente vê aqui que a exposição de cada CRI na carteira não ultrapassa 3,7%. Então, esses são os 3 excelentes fundos imobiliários que eu tenho para apresentar aqui para você nesse vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários se você já é cotista de algum deles.
Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Físico Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo 3 fundos imobiliários para você investir e nunca mais vender. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.